E aí, galera apaixonada por futebol. Seja muito bem-vindo ao Foot Vibes. Eu sou o Foot e hoje vamos falar de uma partida que mexeu com o coração de milhões de brasileiros. Imaginem só a cena: Pedro, afastado por indisciplina, fora dos 2 últimos jogos do Flamengo, sendo massacrado pela crítica. E de repente, em apenas 15 minutos em campo, ele vira o herói da noite. Estou falando do clássico de ontem, domingo dia 20, entre Flamengo e Fluminense no Maracanã, pela 15ª rodada do Brasileirão. Um jogo que teve de tudo: drama, redenção e um final digno de cinema. Contexto e expectativas. Antes de entrarmos nos detalhes da partida, vamos contextualizar a situação, pessoal. O Pedro estava vivendo uma fase complicadíssima. Vocês lembram? O técnico Filipe Luís havia afastado o atacante dos 2 últimos jogos por questões disciplinares. A torcida estava dividida, a imprensa especulando sobre o futuro do camisa 9. Era aquela pressão típica do futebol brasileiro, onde um jogador pode sair de herói a vilão em questão de dias. E olha que interessante, o Flamengo entrava nessa partida na 2ª colocação do Brasileirão, com 27 pontos, 3 atrás do líder Cruzeiro. Ou seja, cada ponto era precioso na briga pelo título. Do outro lado, tínhamos um Fluminense em situação delicada. O tricolor estava com apenas 20 pontos, ocupando a 8ª posição, e vinha de uma sequência ruim após a participação no Mundial de Clubes. 2 derrotas consecutivas pesavam no ambiente tricolor. E aí que mora o tempero do futebol, galera. Num clássico como esse, no Maracanã lotado, com mais de 60 mil pessoas, estatística não vale nada. É paixão pura, é rivalidade histórica, é aquele tipo de jogo que pode mudar uma temporada inteira. Primeiro tempo apático. Mas vamos ao que aconteceu dentro das 4 linhas. Por quê? Nossa, que primeiro tempo foi esse, hein, pessoal? Sinceramente, quem estava no Maracanã ou assistindo pela TV deve ter ficado com aquela sensação de cadê o futebol? O primeiro tempo foi de uma apatia impressionante dos 2 lados. O Flamengo até controlou a posse de bola, ficou mais no campo de ataque, mas olha só que dado absurdo, o rubro-negro nem sequer finalizou no gol do Fábio. Isso mesmo que vocês ouviram, 0 chutes ao gol em 45 minutos. E o Fluminense? Bom, o Flu pelo menos mostrou uma estratégia. Se postou de forma bem compacta, apostou no contra-ataque, até foi mais incisivo que o rival. Mas também não conseguiu criar oportunidades claras. A única finalização que exigiu algum trabalho do goleiro Rossi veio só nos minutos finais da primeira etapa. Foi um chute de fora da área do Bernal, mas nada que tirasse o sono do argentino. Pessoal, isso mostra como o futebol moderno às vezes peça pela cautela excessiva. 2 times com qualidade técnica, mas presos taticamente, com medo de se expor. O resultado? Um espetáculo que deixou a desejar para quem ama o jogo bonito. Segundo tempo e a virada de chave. Mas aí chegamos no segundo tempo, e a história começou a mudar de figura. Inicialmente, o panorama era o mesmo: Flamengo tocando bola no campo adversário, mas sem aquela objetividade que a torcida queria ver. Até que aos 12 minutos, finalmente uma chance clara. Luiz Araújo bateu escanteio, Léo Ortiz testou firme, e o Fábio fez uma boa defesa. Ali a galera começou a acordar, né? Finalmente estava pintando alguma emoção no Maracanã. Mas a partida continuou naquela pegada morna até os minutos finais. E aí, meus amigos, chegou o momento mágico que mudou tudo. Filipe Luís começou a mexer no time, e uma de suas substituições foi justamente a entrada do Pedro. O atacante entrou aos 26 minutos do segundo tempo, ou seja, tinha apenas uns 20 minutos para mostrar serviço. E olha que lance fantástico aos 38 minutos. Juninho, que também tinha acabado de entrar, enfiou uma bola perfeita nas costas da zaga tricolor. Pedro recebeu, deixou o Freitas literalmente sentado no gramado, e bateu para a defesa do Fábio. Mas o destino tinha outros planos para o camisa 9. O gol da redenção. E então chegou o momento, galera. O lance que vai ficar marcado na memória de todo flamenguista. Lance seguinte àquela defesa do Fábio. Luiz Araújo bate o escanteio, Léo Ortiz desvia. E Pedro? Pedro aparece como um fantasma na área e manda para o fundo da rede. Gente, imaginem a explosão no Maracanã. Mais de 60 mil pessoas gritando ao mesmo tempo. Pedro, que estava sendo questionado, que ficou fora por indisciplina, que enfrentava a pior fase da temporada. De repente vira o herói da noite. E sabe o que mais me impressiona nessa história? O timing. Pedro precisou de exatos 15 minutos em campo para decidir o clássico. 15 minutos para passar de vilão a herói,
para calar os críticos, para mostrar porque é considerado um dos melhores centroavantes do Brasil. Isso mostra a importância das escolhas do técnico. Pessoal, Felipe Luiz poderia ter deixado Pedro no ostracismo, mas decidiu dar uma nova chance. E o atacante correspondeu da melhor forma possível, com gol. O futebol é isso, né, galera? É imprevisível, é emocionante, é capaz de mudar vidas em questão de segundos. Consequências e análise. Mas vamos falar das consequências desse resultado, porque elas são enormes para ambos os clubes. Com essa vitória, o Flamengo chegou aos 30 pontos e se mantém firme na segunda colocação do Brasileirão. A distância para o líder Cruzeiro continua sendo de apenas 3 pontos, ou seja, a briga pelo título está completamente aberta. E olha que calendário interessante que vem pela frente. Na quarta-feira, o Fla visita o Red Bull Bragantino, no interior de São Paulo. Depois tem aqueles jogos decisivos contra o Atlético Mineiro, incluindo a Copa do Brasil. A temporada está esquentando. Já o Fluminense. O Flu está vivendo um momento complicado, pessoal. Com essa derrota, o tricolor segue com 20 pontos, na 8ª posição, e ainda não conseguiu vencer desde a volta do Mundial de Clubes. São 2 derrotas seguidas, e na quarta-feira tem um teste duríssimo, nada menos que o Palmeiras, no Maracanã. O time do Renato precisa urgentemente encontrar o caminho das vitórias. E isso nos lembra como o futebol é cruel às vezes, né? Enquanto um lado celebra, o outro sofre. Enquanto Pedro vive sua redenção, o Fluminense busca respostas para sair dessa fase ruim. Curiosidades e bastidores. Mas antes de fecharmos, deixa eu contar uma curiosidade super interessante sobre essa partida. Vocês sabiam que o elenco do Bayer Leverkusen, da Alemanha, estava na arquibancada do Maracanã assistindo ao clássico? Isso mesmo! O time alemão está fazendo pré-temporada no Rio de Janeiro, treinando no Ninho do Urubu, que é o CT do Flamengo, e até fez um amistoso contra o Sub-20 rubro-negro. E adivinha quem ganhou? O Flamenguinho, por incríveis 5-1. Imaginem os alemães vendo aquele show do Pedro. Deve ter sido uma aula de futebol brasileiro, daquelas que mostram porque nosso país é pentacampeão mundial. O Bayer também fez várias ações em pontos turísticos do Rio. É sempre legal ver essas trocas culturais no futebol, né, pessoal? E assim chegamos ao final de mais um episódio aqui no Food Vibes. Que noite mágica foi essa no Maracanã, hein, galera? Pedro mostrou que no futebol sempre existe uma segunda chance, que um jogador pode sair do fundo do poço e brilhar quando menos se espera. E vocês, o que acharam dessa volta triunfal do Pedro? Acreditam que ele vai manter essa pegada pelo resto da temporada? Deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Não esqueçam de curtir o vídeo se gostaram do conteúdo, se inscrever no canal se ainda não são inscritos e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade do mundo do futebol. E já adianto, nos próximos dias vamos falar sobre essas rodadas decisivas que vêm aí no Brasileirão, análises dos principais candidatos ao título e muito mais. Um abraço forte de quem ama futebol tanto quanto vocês, e até o próximo vídeo.